Que houve, Ana? É porque os amantes da natação vão entender. O meu telefone caiu na piscina no sábado. Então, eu fiquei totalmente desconectada, sem telefone e tal. Comprei um telefone novo, não consegui salvar o antigo. E então ele tá novinho ainda. Então, provavelmente não atualizou tudo direito, sei lá, entendeu? Acho que é o primeiro Instagram que eu tô fazendo aqui contigo. Você está estreando o telefone, a câmera, tudo. Tô me adaptando aqui, tá totalmente novinho. Bem-vinda, Ana. Tudo bem? Ótimo. Olha só, Boa noite a a minha todos. convidada aqui, ela é profissional de educação física, especialista em psicopedagogia, psicomotricista, trabalha há 30 anos com natação infantil, diretora proprietária da Golfinhos do Rio de Janeiro, escola referência em natação de bebê infantil. Essa experiência aí vai ser muito boa de compartilhar com os colegas. Membro do grupo de pesquisa Escola, Esporte e Cultura da UERJ, palestrante Congresso Brasil, exterior, grande amiga que a água me proporcionou. E eu vou te dizer o seguinte, Ana, nós já tivemos compartilhando aqui o Instagram, numa época em que eu estava trabalhando com prevenção de quedas no programa da longevidade. A tua participação foi ótima, tem que ver os feedbacks que eu tive da tua participação. Eu já assisti uma apresentação tua no Congresso do INAT, super legal. E eu tenho a prova do meu sobrinho ter sido teu cliente e nadar contigo. E hoje ele é uma fera da natação. Rafinha, Então, muito assim, querido. eu muito feliz de estar te recebendo aqui, muito feliz mesmo de estar te recebendo. Te considero uma profissional espetacular. Mas hoje eu quero te aproveitar, quero aproveitar a tua experiência para compartilhar com a nossa audiência. E o projeto é esse, né? Cafezinho. O que nós gostaríamos, o que tu gostaria de conversar comigo se nós pudéssemos tomar um café nessa época que nós estamos distante um do outro? E aí tu me pergunta, ou melhor, tu me manda, a proposta é a adaptação da criança ao programa de natação. E eu recebi um e-mail teu, quando a gente acertou, que gostaria de falar sobre a adaptação da criança que sente medo. Tu sabe que esse aspecto do medo é muito importante. Eu acho que é uma das maiores justificativas que os pais levam os filhos para a natação. É o medo, aprender a nadar, mas principalmente para superar o medo, buscam um profissional para ajudar isso. E para o método Poli é tão importante que eu tenho um e-book. E esse e-book eu te mandei agora. O mais legal é porque tu propuseste esse tema sem saber do e-book. Então, os nossos colegas que estão aqui, a nossa audiência que está ouvindo aqui, vai lá, clica no link da bio e baixa gratuitamente o e-book O Medo no Universo da Natação de Bebês. Por que tu escolhesse esse tema para a gente conversar sobre a criança com medo, como fazer? Nós estamos falando de comunicação e conexão. O objetivo final é o acolhimento e a aderência, o vínculo. Me explica essa opção para a gente conversar. Bom, boa noite, Poli, boa noite a todos. Eu penso no início, né, no medo, porque é o início, é o primeiro vínculo, é o contato, são as primeiras experiências da criança. Então, se a gente não tiver uma conexão com a criança, se a gente não tiver uma interação com a criança, o processo de adaptação técnico, ele não vai, né, prosperar. Então, a gente poder pensar que esse vínculo inicial é quando a criança forma suas primeiras relações sociais, ela tem um ambiente ainda restrito, porque são os pais, os familiares. A gente está vivendo na pandemia, agora as crianças estão mais restritas ainda. E a gente pode pensar que esse primeiro contato, a gente chama de diálogo tônico, né, entre o bebê, o professor, a criança pequena, o professor, ele precisa ser muito cuidadoso, né? E a gente consegue perceber quando a criança, já desde pequenininha, é uma criança mais retraída, que vai
dificultar um pouco mais esse processo, mas de alguma forma isso é um impedimento. Pelo contrário, tá? Pelo contrário, eu costumo dizer que as crianças que sentem medo são crianças que conseguem prever as consequências das coisas, são crianças inteligentes, né? São crianças que têm um desenvolvimento cognitivo. E muitas vezes a gente, na nossa sociedade, costuma ver a criança que tem medo como sendo mais fraquinha. E, pelo contrário, eu acho que a gente ressaltar que o medo protege. O medo, a gente falando de segurança aquática, o medo é o nosso aliado, né? A criança precisa aprender a nadar para superar esse medo. Então, a gente conseguir, aos pouquinhos, conquistar essa criança, né? Então, eu penso nesse diálogo inicial, nesse ambiente inicial, onde a gente vai acolher, né, essa criança de uma maneira muito respeitosa, para conseguir, através de muita escuta, de muito diálogo, iniciar o aprendizado propriamente dito, assim, técnico da adaptação aquática. Ana, tu falaste do professor, tá? E possivelmente as crianças estão com uma restrição de convívio, né? E estão chegando com mais dificuldade dessa interação com o professor. Mas eu não queria falar do professor, eu queria falar do ambiente também. Tu ir sair de casa. Que hoje em dia as mães... eu quero ir para o parque. Não, não pode ir porque é perigoso. Tu pode ficar doente, a mãe pode ficar doente, tu pode transmitir para a vovó. Então, de uma certa forma, a gente vai incutindo um medo de socialização na criança. E aí ela chega num ambiente diferente. Então, perfeito, Poli. Como é que a gente pode manejar a tua experiência assim? Quais são as dicas para a gente transformar esse ambiente da piscina, esse ambiente da academia, esse ambiente do próprio condomínio, que muitas vezes as crianças estão com o playground fechado, mas pode ir para a piscina? Perfeito, Poli. As crianças estão chegando mas algumas até adoecidas, a gente consegue visualizar crianças um pouco mais adoecidas. Socialmente adoecidas. Socialmente, né? São crianças que muitas vezes nem os avós elas conseguem encontrar mais. Nem os avós. Talvez agora com a vacina isso tende a melhorar. Mas o medo do contato das crianças com os avós. Então, as crianças estavam restritas aos pais. As crianças não estavam indo à escola. E a gente vê a importância da escola, né? A contribuição da escola na socialização dessas crianças, né? As crianças sem escola realmente não tinham contato nenhum. Então a gente ficou, não é um mês? E a escola, Ana, a escola mais ampla, que são as próprias crianças, os próprios conflitos que acontecem, que fazem parte da vida, né? Exatamente, porque a criança, ela amadurece a partir do relacionamento com os outros, né? Ela vai amadurecer socialmente a partir desses relacionamentos. Então, se ela não aprende a se relacionar, ela fica muito regredida ainda. Ela é muito ainda bebê, né? Como se fosse aquele bebezinho que está iniciando o seu processo de socialização. E vários autores colocam esse desenvolvimento integrado da criança como sendo fundamental, esse amadurecimento integrado, né? Então, se você não tem um desenvolvimento social, os outros desenvolvimentos, ela precisa de um conjunto, né? Então, é uma criança que motoramente ela é mais inibida, é uma criança que fala menos, é uma criança, né, acaba ficando mais fechada e a gente precisa menos espontânea, porque ela, de uma certa maneira, ela está insegura com tudo à volta, né? O ambiente, ele precisa ser um ambiente muito acolhedor, em termos de barulho, em termos de cuidados que a gente tem que ter com a profundidade da piscina, com a forma de falar, nesse início, o colo, o carinho, a amorosidade tem que realmente ser predominantes no trabalho, Ana, com as crianças. Ana, deixa eu fazer um parêntese. Mas assim, ó, uma coisa que a gente tem que cuidar também,
Tu falaste do colo, e eu entendo a questão do toque como uma coisa importante, mas muitas crianças não chegam a primeira, às vezes, um certo distanciamento pode ajudar para depois vir a ter esse contato mais corporal. Eu não estou falando de toque e transmissão do corona, eu estou falando especificamente de relacionamento. Que muitas vezes essas crianças, tu chegar direto, e muitas vezes a figura masculina também tem isso. Oi! E aí é uma criança mais tímida, daqui a pouco eu estou invadindo o espaço dela. Então, às vezes, um certo distanciamento inicial favorece. Ótimo. Você falou num ponto que eu acho fundamental. A gente precisa deixar o desejo aflorar na criança, né? Então, às vezes, a gente tem muita expectativa, né? Os pais, o professor, e a gente tem um pouco de pressa, tentando antecipar essa fase. E nesse processo de adaptação, o menos é mais. É aquele ditado assim que a criança chegar, a criança pode ficar na borda da piscina, a criança brincar calmamente com os brinquedos. Quanto mais você deixá-la perceber que você não vai trazê-la à força, né? Que você não vai insistir, ela vai relaxando. E aí ela vai entrar na piscina, né? Aí se a gente fala de experiência que nós temos, ela vai entrar na piscina, mas se ela sentir que ela ali, ela está sendo respeitada, ela está sendo acolhida. Uma coisa que eu acho muito importante é você não mentir para a criança, né? Então, às vezes, os pais falam, vai entrando que eu já vou ali. E não é, já é uma criança que já entra sem os pais. E a criança na primeira... Ana, né? E olha só, eu também acho interessante o professor tentar mostrar um bom relacionamento com as outras crianças, porque aquela pessoa que chega e vê que tu brinca, que as outras crianças te aceitam, ela já começa a te ver. Então, daqui a pouco, se tu tem uma criança que vai muito bem contigo, tá chegando aquela criança ali que tá com medo inicial, daqui a pouco tu deixa ela dar um oi de longe e vai ali, brinca com outra criança, ali vê que tu é uma pessoa amigável para outra, ela pode ter empatia e sentir também essa amizade. E outra coisa que eu vou chamar a atenção, e daí eu já vou passar para uma coisa mais de estratégias, daqui a pouco no início não pedir atividades muito de alto nível para os outros, para que ela não tenha que ficar olhando, eu vou ter que fazer tudo isso, né? Uma atividade mais tranquila, começar para que ela tenha uma observação, isso aqui eu consigo fazer. Então, eu queria fazer essa ponte e tu dissesse despertar o desejo, tá? Quais são as estratégias que tu prática assim para a gente despertar, estratégias de aula que tu pode despertar o desejo da criança em participar? Sobre isso que você falou de não fazer coisas muito difíceis, né? Isso aí é riquíssimo, porque você está falando de uma conexão com a criança. Você tá conectado com ela, você está percebendo, dependendo do que ela te traz, o que pode ser muito ameaçador ou não, né? Do que você está fazendo ali. Se a criança já, por exemplo, já demonstrou que não gosta do mergulho, da água no rosto, você está mergulhando as outras crianças, aquilo ali pode ser muito ameaçador, né? Então, você está o tempo todo conectado. É uma coisa muito, eu falo assim, que é pele, é sensorial. A criança pode estar sentada na borda, mas você está podendo assim, sentir essa criança, né? E eu acho que como estratégia, essa conexão. Eu falo que o respeito é muito importante. Agora, tem um item que eu acho interessante também, que é, logo no início, fazer uma anamnese com os pais e tentar saber o histórico dessa criança. Essa criança teve alguma queda acidental? Essa criança já praticou natação? Como é que eram os primeiros banhos? Então, eu acho que isso também vai ajudar. Porque se a mãe formulário de conhecimento da criança. Se o pai ou a mãe já trazem que ela não gosta de tomar banho, não gosta da água do chuveiro, chora muito, né? E aí tem técnicas que as pessoas usam no banho, como ficar secando o rosto o tempo todo na hora do chuveiro, são coisas que não vão ajudar. E aí você já sabe que você tem uma questão para resolver. Ou a questão de adaptação social, como a gente falou, né? Então, essa abordagem inicial, a gente saber quem é essa criança que está chegando. Eu acho que é um primeiro ponto, né? Que pode ser, deve ser, se der antes da primeira aula.
Mas se não Então, der, eu pelo menos imagino ali... que na tua academia tu tem um formulário que os pais respondem. Isso, a gente Muito bem. pede, e tem essas perguntas, inclusive. Gosta da água no rosto? Gosta do banho? Já praticou natação? Já teve algum acidente no meio líquido? São perguntas que a gente faz para conhecer um pouquinho. Mas às vezes tem criança que gabarita tudo, não aconteceu nada e a criança é uma criança retraída, né? Acontece também. E aí a gente vai aos pouquinhos. E não é a criança que está respondendo. Muitas vezes é o pai que está respondendo pela criança e pela Isso, sua perspectiva, né? Ou exato. querendo esconder alguma, né, Isso. questão pessoal Acontece. dela. Exatamente, isso acontece também, né? E na visão do pai, às vezes, olha, ele faz, é ótimo, ele adora piscina. E aí você depois vai detalhar melhor, mas ela costuma frequentar piscina com outras pessoas. Não, a aula não. Então ela gosta de piscina com o pai, com a mãe, final de semana, na piscina do condomínio. Ela tá com o pai ali. Não, o pai é diferente. Aqui, sei lá, uma criança de 2 anos, a gente está falando de uma criança maiorzinha, você já não está entrando. E às vezes a gente recebe até, por exemplo, um bebê com o pai e a mãe na piscina, mesmo no colo do pai e da mãe, e esse bebê ter alguma resistência e chorar, né? Então aí vamos pensar de estratégias. Falar bem baixo, né? Se a criança ela estranha até a água, você pode elevar a criança, né? Tirar do nível da água para perceber se é a água que está incomodando. Pode ser a temperatura, pode ser o volume de água, observar se essa criança olha para baixo, ela olha para a água, ela está incomodada com a água ou não. Ou é o grupo, se ela está fazendo uma aulinha em grupo, e a gente talvez tentar, nesse início, um horário mais vazio, para atender, adaptar, né? A gente fala que adaptar é muito integrar essa criança ao grupo, integrando devagarinho ao grupo, né? Uma outra coisa que eu acho muito importante, se a gente identificar que é uma água no rosto, começar bem devagar, com os chuveirinhos, começar, não faria, não faço, não recomendo a imersão com uma criança que já te comunica que tem medo, que quando você faz o chuveirinho, ela já tem uma repulsa muito grande, que quando você tira ela do colo dos pais, elas choram, se sentem incomodadas. Então, nesse caso, não sugiro a imersão, né? Eu acho que a imersão é um momento de muita entrega, de muita confiança entre o bebê ou a criança e o professor, né? Então, eu já acho que seria no momento após esse processo de integração. Deixa eu fazer aqui uma observaçãozinha. Falasse em tom de voz e o grupo, eu acho que está na mesma, o tom de voz e também daqui a um pouco tu conversar com os pais, pessoal, vamos dar uma baixada, né? Na voz, vamos cantar num nível mais baixo, vamos tentar levar. Eu acho que isso também é importante se comunicar. Tu falasse de tirar um pouco da água, e aí eu vou levar para a questão das pegadas, como é que tu segura, como é que. Então, tu passar isso para o pai, como é que ele vai pegar com mais segurança ou com mais liberdade de movimento. E, por fim, tu falasse do chuveirinho, e aí eu vou chamar a atenção nas aulas em grupo, o posicionamento dessa criança com outras. Porque se tu sabe que tem um que é elétrico, que não para de bater a mão na água, tu não vai botar essa criança iniciante do lado. Tu vai preservar ela pedindo para ela dar um passo para trás, ou tu vai ficar do lado que tu não vai colocar. Então, essa antecipação que a gente está falando, Ana, eu acho que é importante quem está começando a trabalhar prestar atenção, tentar se antecipar, e é exatamente por isso que a gente está conversando, para passar essa nossa experiência para a pessoa antecipar o que vai acontecer e evitar que tenha esse problema. Então, tu falasse do tom de voz, do tipo de pegadas, cuidar o grupo, então o posicionamento, ir devagar no chuveiro e respeitar a questão do mergulho, se por acaso tu já vê que ela tem uma intolerância na água da cara. Isso aí. A música, né? Você pode escolher uma música mais calma para essa criança. Agora eu tenho uma pergunta boa para ti. Pode fazer. Já que a gente está falando de música. E quando tu começa a cantar uma música, aquela criança começa a chorar porque já sabe que vai tomar um mergulho e vai... Aí não mergulha. Essa criança, ela Tu já... não mergulha
ou tu não faz a música? Não, essa criança não mergulha. Essa criança, eu faço a música sem o mergulho, tá? Essa criança, ela já adquiriu alguma resistência. Em Sim. algum momento nesse processo aí, escapou. A gente não percebeu que ela não estava gostando, ou em algum mergulho foi maior um pouquinho, ou algum dia ela bebeu uma água sem querer, né? Alguma coisa aconteceu ali que, ufa, né? Saiu da linha da felicidade, do prazer. Então, precisamos recuar. Né? Então, aí volta para aquele iniciozinho. Né? Então, faço a música, entregue para mostrar, sou legal, você pode vir no colo, mas você não quer mergulhar? Eu estou entendendo, você não vai mergulhar agora. Você não precisa. Você vai mergulhar quando você quiser. Outra coisa importante, criancinhas maiores, 2 anos, a partir de 2 anos, eu já começo a estimular muito o mergulho espontâneo, né? A própria criança baixar o rostinho, esconder, brincar de esconder, e não ser aquele mergulho mais que você, o professor, né, afunda a criança, abaixa a criança. Para crianças que estão em adaptação, você ser abaixado, eu não acredito que seja uma sensação tão gostosa. E aí a gente vai brincando de esconder, e chuveirinho, e esconder, e daqui a pouco essa criança naturalmente está mergulhando de uma forma mais, aí eu acho que é um ponto que eu queria falar, de uma forma mais autônoma, onde ela comanda o movimento, onde ela tem a consciência do próprio movimento, ela é ativa, né? A criança é ativa, ela não é passiva. Então, ela vai começar a comandar, construir o aprendizado. Eu acho um ponto importante da gente estar falando, né? Da criança não ser tão... Claro, do bebezinho, né? Ela vai tendo uma progressão e cada vez mais ela vai construindo a sua autonomia. Ela vai conseguindo realizar... E como segurar o pai que quer que o seu filho seja campeão olímpico na 3ª aula e ele olha outras crianças fazendo aquilo tudo que tu sabe que elas fazem dentro d'água, e aí como é que tu vai manejar com um pai que quer que o filho dele faça aquilo e o filho ainda não está nem acostumado com o chuveirinho? Não é fácil e a gente percebe resistência dos pais, a gente precisa conversar muito, colocar, se necessário, marcar reunião, porque o pai ele tem uma visão muito idealizada do filho, né? E o pai, nós que somos pais sabemos, né? Então isso atrapalha. A gente quer o que nós não fomos, o que nós não fizemos. Então, para o pai, às vezes, é muito difícil perceber que ele precisa de algum tempo. O pai tem alguma pressa. Uma questão que eu acho importante é porque, às vezes, a criança ela fez um pouquinho, aconteceu comigo, um menino com medo, um menino com dificuldade de adaptação, a gente fazendo o processo de adaptação, o menino conseguiu ficar na borda, conseguiu brincar com